Vamos falar sobre a Venezuela à luz da astrologia. No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos, a mando de Donald Trump, bombardearam Caracas, a capital da Venezuela, e sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Este acontecimento gerou muito burburinho nas redes sociais, várias pessoas têm opiniões muito diferentes sobre aquilo que aconteceu, e do ponto de vista da astrologia mundana, é sempre interessante olhar para estes casos e tentar ver o que é que presságios celestes têm a dizer sobre aquilo que aconteceu, e esse é o objetivo deste vídeo. No entanto, primeiro é preciso estabelecer um pouquinho sobre os factos, visto que muito do discurso que foi produzido no seguimento do ataque foi discurso um pouco propagandístico. Então, primeiro, vamos ao que realmente aconteceu. O que aconteceu foi, na madrugada de 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos fizeram um ataque aéreo à Venezuela, bombardearam a Venezuela, mataram mais de 100 pessoas e sequestraram o presidente Nicolás Maduro. Na sequência disso, internacionalmente, falou-se muito de uma transição de regime, como se os Estados Unidos tivessem feito uma espécie de golpe de Estado para implantar um regime que fosse contraditório àquele do Nicolás Maduro e, portanto, que fosse contra o chavismo, que tem sido o regime na Venezuela durante os últimos quase 30 anos. No entanto, uma das coisas que eu reparei imediatamente e que me fez muita confusão é que nenhum dos passos necessários para uma mudança real de regime foram cumpridos. Então, por exemplo, não existem tropas americanas no solo venezuelano neste momento. E mudanças de regime elas não acontecem retirando apenas o presidente ou o líder de um certo regime. Normalmente elas necessitam de uma força no chão que permita uma transição de governo. Isso não aconteceu e isso é uma das coisas que gerou mais confusão em termos da comunicação social internacional, porque basicamente toda a gente ficou à espera que fosse existir algum tipo de transição, a discussão foi toda se seria democrática, se não, se era justo para os venezuelanos, se os venezuelanos estavam contentes com isso ou não, mas na verdade não houve qualquer transição. Quem tomou posse como presidente interina foi a vice-presidente da Venezuela, uma pessoa que foi nomeada pelo próprio Nicolás Maduro, e isso gerou bastante pensamento conspiracionista. Várias pessoas falaram que talvez ela estivesse feita com o Trump, várias pessoas falaram que talvez fosse um golpe que tinha sido orquestrado a partir de dentro. E uma coisa que contribuiu significativamente para estas ideias foi o facto da vice-presidenta, Delcy Rodrigues, se ter encontrado com o Trump e se ter encontrado com os Estados Unidos com o propósito de negociar uma transição do chavismo para um período pós-Maduro. Essa negociação parece ter sido à base de permitir que os Estados Unidos entrassem na Venezuela para fazer exploração petrolífera e que alguns presos políticos fossem libertados, a troco de uma amnistia para o Maduro, que poderia consequentemente viver na Venezuela em paz, reformado. Houve duas tentativas no final do ano passado de fazer esse negócio, de fazer esse acordo, e ambas foram recusadas pelos Estados Unidos. Então é importante também estabelecer que estes encontros eles são partilhados como prova de que a Delcy Rodrigues, a atual presidenta da Venezuela, estaria combinada com o Trump para esta transição, mas na verdade nós não temos qualquer evidência disso. Essas negociações foram feitas com o conhecimento de Nicolás Maduro, elas foram parte do plano da Venezuela para fazer uma transição que transformaria em alguns aspectos o chavismo, que traria mais neoliberalismo para a Venezuela, que abriria a Venezuela a uma negociação em termos do petróleo com os Estados Unidos, enquanto um potencial novo aliado económico e político. Mas em nenhum momento a negociação parece ter sido sobre um golpe de Estado. Então isto deixa-nos com uma pergunta muito complicada nas mãos, que é o que é que aconteceu? O Trump, ele tem se esforçado bastante por afirmar o seu domínio na Venezuela. E, portanto, ele inclusivamente postou há tempos uma imagem a imitar uma entrada da Wikipédia em que ele aparecia como presidente da Venezuela. Ele deu a entender que o Marco Rubio estava em negociações
com a Delcy Rodrigues, e algumas atitudes tomadas pelo governo venezuelano fizeram pensar que isto era uma possibilidade, nomeadamente uma certa abertura a algumas companhias petrolíferas dos Estados Unidos a fazer exploração na Venezuela e também a libertação de alguns presos políticos. No entanto, é muito duvidoso que este realmente seja o caso, porque apesar dos média terem alguma tendência a divulgar as atitudes da Delcy Rodrigues, que têm sido mais abertas à presença americana na Venezuela, a verdade é que existem várias outras coisas que apontam numa direção muito forte. Por exemplo, em nenhum momento o governo da Venezuela deixou de falar do Nicolás Maduro como tendo sido sequestrado. Por exemplo, o partido do Nicolás Maduro e da Delcy Rodrigues, ele continuou a fazer manifestações diárias a pedir a libertação do Nicolás Maduro, manifestações com milhares de pessoas e que têm na sua base o partido político. E, inclusivamente, a Delcy Rodrigues, ela parece ser apoiada por figuras muito importantes do chavismo, incluindo o próprio filho do Maduro, bem como o exército e outras fações políticas relevantes na Venezuela. Nós sabemos que o caso da Venezuela criou uma divisão muito brutal, particularmente entre a diáspora venezuelana e as pessoas que vivem na Venezuela. Por exemplo, nós sabemos que uma quantidade muito significativa de pessoas que vivem fora da Venezuela, parece que os números apontam para 64%, apoiam a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Isto é nomeadamente o que deu origem às conversas nas redes sociais que dizem que nós devemos ouvir venezuelanos e a opinião dos venezuelanos. Mas existe, na verdade, uma divisória muito clara entre a diáspora e as pessoas que vivem na Venezuela. Por exemplo, os dados mais recentes a que nós temos acesso mostram 95% de apoio das pessoas questionadas à nova presidenta e mostram também cerca de 94% das pessoas que foram inquiridas como sendo contra a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. O que isto quer dizer, sabendo que os números antes eram um pouco mais baixos, os números de aprovação do governo, mesmo os números de venezuelanos na Venezuela que eram contra a intervenção americana, apesar de uma maioria eram mais baixos do que isto, uma ideia que dá, na verdade, é que a intervenção dos Estados Unidos pode ter radicalizado a população a favor do chavismo, que era talvez uma das situações que não se estava à espera. Inclusivamente, a Embaixada norte-americana já avisou que existem milícias populares que estão em busca de cidadãos americanos e que a repressão feita às pessoas a favor da intervenção americana aumentou desde o ataque. Então parece muito improvável que haja um real alinhamento da política ou da população venezuelana que vive na Venezuela com a intervenção dos Estados Unidos. Isto pode-se ver também nas reações da própria indústria petrolífera americana à possibilidade de trabalhar na Venezuela. Nós vimos que numa reunião do Trump com os CEOs de muitas empresas petrolíferas, o que elas expressaram foi uma relativa falta de desejo de participar da Venezuela, por várias razões, em parte porque acham que existe o risco de revolta popular, mas também por questões de toda a infraestrutura que teria de ser construída e da própria viscosidade do petróleo venezuelano. Então aquilo com que nós ficamos é um conjunto de informações muito bizarras. Nós temos um golpe de Estado que não foi golpe de Estado, nós temos uma transição governamental que não é uma transição governamental, nós temos uma intervenção americana por causa de petróleo que as petrolíferas não apoiam. E, na verdade, eu acho que isto é uma das coisas que mais gera confusão nos discursos que nós produzimos sobre a Venezuela, porque realmente é um caso muito bizarro. Então, o objetivo deste vídeo é, tendo em conta toda esta situação, toda esta salganhada, olhar um bocadinho para mapas relevantes e pensar o que é que eles nos dizem sobre a situação na Venezuela e tentar pensar um pouquinho sobre aquilo que está a acontecer. O primeiro mapa para que nós vamos olhar é o do ingresso do Sol em Balança, Libra, que representa a segunda metade do ano na Venezuela. Isto acontece porque o ingresso do Sol em Carneiro, Áries, no ingresso do Sol em Carneiro, Áries,
o ascendente estava num signo mutável, o que quer dizer que é preciso refazer o ingresso quando o Sol entra em Balança Libra. E é para esse mapa que nós vamos olhar, porque era um mapa que estava, do ponto de vista mundano, ativo no momento em que ocorreu o ataque e o sequestro de Nicolás Maduro. Aqui está o mapa para o ingresso em Balança Libra na Venezuela. Podemos ver ali o Sol a 0 graus e 0 minutos de balança. E a primeira coisa que eu acho que vale a pena pensar e olhar quando nós olhamos para mapas, qualquer tipo de mapa, e queremos tirar informação deles, é ver os planetas que estão angulares, porque os planetas angulares eles dão-nos uma ideia de temáticas principais de coisas que estão a acontecer. Então, o que é que nós vemos aqui? Primeiro, nós vemos Marte muito angular, e eu acho que esta angularidade de Marte ela representa muitas das questões que estão a acontecer na Venezuela neste momento. Em primeiro lugar, obviamente, é uma temática de guerra. Marte está angular, ele está poderoso, ele está domiciliado, ele aparece no topo do mapa, ele domina o mapa inteiro. E isso fala-nos, obviamente, por um lado, da guerra, do bombardeamento, desta chegada da intervenção americana, mas ele fala-nos também do aumento da luta popular, ela fala-nos também da reação do povo venezuelano, que foi uma reação de ir para as ruas protestar todos os dias, desde que houve o ataque, na reivindicação da devolução do presidente sequestrado. Então nós vemos que há uma temática marcial, há uma temática de Marte. Marte é senhor, de muitos pontos de vista, deste mapa. Ele representa, em parte, também o povo venezuelano, não tanto, mas porque ele é o regente por exaltação do ascendente, que é em Capricórnio. E, portanto, há aqui esta temática, guerras, protestos e, de alguma maneira, a radicalização do discurso dentro da própria Venezuela. Este Marte, ele é também naturalmente representante do próprio Maduro, porque Marte é o senhor da Casa 10 e, portanto, representa o líder do país em questão, ele é representado pelo próprio Maduro, e nós podemos ver uma quadratura relativamente exata do Plutão ao Marte, que mostra efetivamente o ataque que ele veio a sofrer e que mostra efetivamente que ele está em problemas e que pode ter havido alguma traição. É uma coisa que várias pessoas dizem, eu não estou certo que seja verdade, mas a possibilidade de alguma traição interna para que as aeronaves americanas não tenham sido detectadas no espaço aéreo de Caracas a tempo. Mas seja como for, este Marte, ele define em muito a temática relevante do que está a acontecer neste momento na Venezuela. E o outro planeta que está extremamente angular é este Júpiter. E o Júpiter eu acho extremamente interessante porque ele está na casa 7. E a casa 7 é realmente um planeta, uma área do horóscopo que representa inimigos políticos. Ele representa o opositor, de alguma maneira. Então, em mapas que se referem à guerra, a casa 7 é a casa do inimigo declarado, não é? E nós aqui vemos Júpiter ao lado, nós vemos Júpiter em Caranguejo, com uma simbologia que é extremamente importante a vários níveis. Por exemplo, os Estados Unidos são um país caranguejo, canceriano, não é? 4 de julho, a data da sua independência, é durante o período de caranguejo, e vemos essa imagem, o símbolo dos Estados Unidos é uma águia, inclusivamente que é o animal consagrado a Júpiter. Então nós vemos claramente essa imagem do gigante, da superpotência americana, como inimiga, como agressora aqui da Venezuela. E nós vemos até essa associação de Júpiter com as ideias de liberdade e de liberalismo. E, portanto, nós vemos como o discurso que sustenta os ataques à Venezuela, seja da parte dos Estados Unidos, dos médias ocidentais, ou mesmo da própria oposição venezuelana e da diáspora venezuelana, é um discurso que fala abundantemente de liberdade, da necessidade de libertação do povo venezuelano. E isso é
Muito, ou seja, é uma questão muito interessante para a representação do Júpiter. Então, nós nesse Júpiter vemos aqui essa representação desse suposto desejo de liberdade dessa nação gigante que são os Estados Unidos na intervenção particular com a Venezuela. E é também interessante notar o movimento de Júpiter. O Júpiter, neste momento, dirige-se para Saturno por Trígono. Trígono é, desculpem, Saturno é o regente do ascendente e por isso representa o povo venezuelano. Então nós vemos esta ideia de que Júpiter se dirige para o povo venezuelano com a intenção de o ajudar e de o libertar. Mas há um movimento muito interessante neste mapa, que é um movimento que representa a desilusão das pessoas que foram a favor da intervenção dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos não mostrou apoio à Corina Machado e deixou a Delcy Rodrigues tomar o poder e deixou o regime mais ou menos na mesma. É que, na verdade, esse trígono nunca acontece. O Júpiter vai se aproximar o máximo possível de Saturno, mas no último momento, a menos de 1 grau de distância para o trígono, ele vira retrógrado e ele retira o suposto apoio que prometeu. Então esta imagem aqui ela mostra muito bem essa suposta essa traição que a oposição venezuelana sentiu da parte do Trump e é um movimento horoscópico muito, muito preciso e muito claro daquilo que é significado. Um outro elemento que eu acho bastante importante é a preeminência e a relevância da Casa Nova. E eu acho que é bastante difícil nós subestimarmos a importância do estrangeiro nesta situação toda para a Venezuela. Por um lado, o estrangeiro, enquanto país estrangeiro que vai intervencionar, isso é os Estados Unidos, mas ainda mais importante, o estrangeiro enquanto a diáspora venezuelana. E isto é uma discussão que ela não é tida o suficiente, que é realmente a forma como a diáspora venezuelana é ferozmente contra o regime do Maduro, como eu mostrei há pouco, enquanto que as pessoas na Venezuela parecem ter uma atitude mais ambígua e, neste momento, inclusivamente mais para o Maduro. Então, de alguma maneira, há uma confusão que se gera quando nós tentamos entender o que é que os venezuelanos pensam, porque aquilo que os venezuelanos dentro da Venezuela pensam é extremamente diferente daquilo que os venezuelanos fora da Venezuela pensam. Mas precisamente porque os venezuelanos de fora da Venezuela são os que têm um apoio mais sustentado à intervenção americana, eles são também aqueles que têm sido mais ouvidos e cujas as vozes têm sido mais amplificadas nos média tradicionais. E eu acho que essa ideia específica, ela é muito vista na oposição perfeita entre o Sol e o Neptuno. Ou seja, esta oposição de Sol e Neptuno ela está aplicada a todos os países para quem o ingresso de Libra tem sido importante, portanto, todos os países para quem é preciso levantar um segundo mapa, dependendo do ascendente que tiveram no primeiro ingresso. Mas, neste caso específico, nós vemos que ela ocorre no eixo da 9 e da 13, e, portanto, ela ocorre em termos da comunicação, que é uma temática de casa 13, e ela ocorre em termos do estrangeiro, que é uma temática da casa 9. Então, ela é sobre a tentativa de controlo de narrativas e a forma como essas narrativas podem ser usadas para propaganda ou não. E isto é uma coisa que nós podemos ver dos dois lados. Nós podemos ver como o governo da Venezuela se tenta a todo custo apropriar do grande apoio popular que tem para a construção da sua narrativa e podemos ver como o governo dos Estados Unidos se tenta apropriar do grande apoio diaspórico que tem para a construção da narrativa. E isto deixa o público num estado de confusão, que é representado por esse Neptuno que se opõe ao Sol. Um último elemento que para mim é bastante interessante em termos de como este mapa opera é olhar para a Vênus, que ela é regente da casa 4 e está aqui na casa 8 a receber uma quadratura do Urano. E isto é bem interessante porque, bem, a casa 4 ela é importante para nós a vários níveis. Ela é representante também do povo, de alguma maneira, é um outro representante do povo venezuelano, mas ela é também representante de tudo aquilo que está debaixo do chão, então ela é a casa também do petróleo.
Aqui está na casa 8 e eu acho que isto e está em queda, e portanto isto mostra realmente que várias coisas. Mostra que parte da confusão, da disrupção que vem do Urano, do corte abrupto, ele tem realmente a ver com o petróleo, por um lado. Mas mostra uma coisa muito mais interessante, que é o petróleo não é de boa qualidade, ou não é de qualidade que as petrolíferas americanas queiram, que foi aquilo que as petrolíferas disseram ao Trump na sua reunião recente. E nós podemos ver com muita clareza essa Vênus na casa 8 em queda, que ela realmente não parece muito atraente, ela não vai atrair esse investimento estrangeiro que o Trump teve esperança que sim. Mas nós vemos também, de alguma maneira, o desespero do povo venezuelano da Venezuela a aumentar a sua inclinação revolucionária. Ou seja, nós vemos realmente num país em que o Maduro não tinha uma aprovação muito alta, não é? Ele estava com cerca de 40 e tal por cento de aprovação antes disto acontecer. Nós vemos um país em que houve uma mudança brutal e hoje cerca de 94% das pessoas inquiridas querem a devolução do Maduro ao seu país. Então nós vemos aqui o quê? O radicalizar da população e também os amplos movimentos de mulheres que têm estado a aparecer no chão venezuelano a protestar. Então, isto é uma imagem, esta Vênus é uma imagem que nos ajuda também a perceber como é que muitas coisas na astrologia funcionam, em termos de laminação do símbolo, ou seja, a Vênus ela representa várias coisas, ela representa o radicalizado do povo e o seu medo e angústia, porque está na casa 8 e a sua morte também, por causa do bombardeamento, mas representa também a qualidade do petróleo, na verdade. Então ambas essas imagens elas ficam condensadas na Vênus. Um outro mapa para que vale a pena olhar é o mapa do próprio Maduro. E é muito interessante, existem dois mapas do Maduro. Um deles é o do certificado oficial de nascimento e o outro é dado pelo próprio Maduro a um astrólogo que ele conhece. Nós vamos estar a usar o mapa do certificado, que é normalmente, de acordo com os critérios astrológicos, considerado o mais confiável. E nós podemos ver várias coisas muito, muito, muito interessantes. É interessante reparar logo, se olharmos para o ascendente, que este mapa tem um contacto muito poderoso com o próprio ingresso que nós vimos, não é? O ascendente do ingresso estava a 23 de Capricórnio, o ascendente aqui está a 21 de Caranguejo Câncer, ou seja, é o mesmo eixo, ele está simplesmente invertido. E isto já mostra como ele está implicado na situação e como a situação é extremamente importante. As situações que se iam desenrolar seriam extremamente importantes para ele. E é nesse eixo, precisamente, que as várias confusões do mês de janeiro têm vindo a acontecer, não é? Então existe esta grande oposição de várias coisas em Capricórnio contra o Júpiter no ascendente, não é? E isso representa realmente esse ataque externo. Nós podemos ver com clareza este ataque externo representado aqui contra este ascendente. Isto é algo, ou seja, está para o dia de hoje, mas é algo que tem estado ativo durante o mês de janeiro. Mas uma coisa que é extremamente interessante é que o Júpiter está a passar pelo ascendente. E isto é normalmente um bom trânsito. Isto é um trânsito que indica coisas boas. E eu acho que, na verdade, isto é representante da forma como o Maduro, que é um líder que tem, pelo menos, sofre bastantes críticas e que tem tido algum decréscimo da sua popularidade, apesar de um pequeno aumento nos últimos anos, mas algum decréscimo da sua popularidade, e que é, sem dúvida, um líder menos popular do que o Hugo Chávez era. Nós vemos aqui o Júpiter a cruzar o ascendente e, portanto, a devolver-lhe alguma dessa popularidade através do que aconteceu. Então, provavelmente neste momento, o Maduro é o mais popular que ele foi nos últimos anos. E isso é extremamente importante porque fica representado astrologicamente de uma forma muito bonita, porque nós vemos o ataque externo aqui e entendemos o aumento da sua popularidade. Um, Através disso, não é? Agora, eu acho que é bastante importante nós termos em atenção que isto não quer dizer que o ano vai ser todo bom para o Maduro. Eu acho que a questão que está a acontecer é uma questão complicada, eu acho que ele pode sofrer consequências drásticas daquilo que está a acontecer, mas eu acho que realmente, em termos da popularidade do seu regime, isto representa um certo aumento. E, na verdade, se nós olharmos
Ahm, para o que vai estar a acontecer agora em maio, nós vemos que há trânsitos relativamente preocupantes. Nós vamos ter a oposição de Urano ao Sol, nós vamos ter, e ao Mercúrio, não é? A oposição de Urano ao Sol e ao Mercúrio, e nós vamos ter uma oposição da Lua a Marte pela progressão secundária. Então, na verdade, nem tudo são bons augúrios para o Maduro, como é óbvio, mas, no entanto, eu acho que as coisas mostram alguma capacidade que ele vai ter de transformar a narrativa a seu favor, especialmente porque nós vemos ao longo deste ano o trígono do Neptuno ao Sol e do Neptuno ao Mercúrio, o que sugere a capacidade dele conseguir transformar as narrativas a seu favor. Nós também podemos ver como isto já está a acontecer de alguma maneira, como logo depois dele ter sido preso, os Estados Unidos retiraram a sua acusação da existência do cartel del Sol, que seria ou seja, que seria o quartel de tráfico, de narcotráfico, supostamente liderado pelo Maduro. Então existe alguma ideia de que, na verdade, ele pode estar a conseguir virar estas coisas a seu favor. Uma outra combinação de mapas para que vale a pena olhar é o mapa do Trump sobreposto ao mapa da Venezuela. Porque há várias simbologias aqui que valem muito a pena. Eu não acho que haja material suficiente para valer a pena fazer uma análise do mapa da Venezuela por si mesmo, mas vale a pena olhar para alguns pormenores da questão com o Trump. Por exemplo, nós vemos no mapa da Venezuela, aqui de fora, a Venezuela tem uma oposição Júpiter-Saturno muito importante e muito forte no seu mapa, que de alguma maneira eu penso que tem a ver com a recorrência de temáticas anti-imperialistas e pró-Estados Unidos no discurso venezuelano desde a sua fundação. Não é? Então existe sempre esta questão, que é uma questão muito típica da América Latina, que é uma questão de se colocar completamente contra os Estados Unidos e os tipos de liberalismo que ele representa, de uma forma anti-imperialista, ou de se alinhar com esses mesmos princípios. Eu acho que isso é muito bem representado por Saturno-Júpiter, que é de alguma maneira persistentemente uma das imagens que nós podemos associar à luta entre formas de capitalismo e formas de socialismo. Júpiter é muito representante de vários elementos da ideologia capitalista e, portanto, tem esta ideia de crescimento, Júpiter cresce, tem esta ideia de liberdade, tem esta ideia de libertação, tem esta ideia do liberalismo e tem, inclusivamente, como seu significado por via dos Estados Unidos, a águia. Não é? Então, nós vemos este Júpiter sempre a crescer, sempre a expandir estas afirmações de prosperidade que são feitas pelo capitalismo, mais ou menos verdade, elas são simbolicamente muito associadas a Júpiter, enquanto que formas de socialismo e de comunismo são mais associadas a Saturno. Basta pensar que o próprio símbolo do comunismo contém uma foice, que é um símbolo ancestral de Saturno. Então, esta ideia, por exemplo, na Guerra Fria da águia contra a foice e o martelo, é uma imagem muito clara de Saturno contra Júpiter. Vale a pena pensar, por exemplo, que Júpiter também é o planeta dos fidalgos e das pessoas ricas e Saturno o planeta dos trabalhadores. Então, e mesmo as acusações que são atiradas aos países socialistas e comunistas são acusações sempre de tipo saturnino. Isto não quer dizer, obviamente, que elas sejam verdade, mas quer dizer que, simbolicamente, nós conseguimos ver que as acusações atiradas pelo capitalismo ao socialismo são as acusações que Júpiter faria a Saturno, por assim dizer. E essa imagem ela está congelada no próprio mapa da Venezuela através de uma oposição muito perfeita. Agora, nós precisamos entender algo sobre o mapa do Trump, para começar. O Trump nasceu durante um eclipse da Lua. Ele nasceu durante um momento muito importante, que é este apagamento das luzes, que pode ser um presságio de várias naturezas. Houve até uma sessão no Duranqui, que é o meu grupo de estudos de astrologia, sobre eclipses há muito pouco tempo, dado pela Isabel Parreira, mas é, na verdade, um presságio de apagamento ou também iluminação depois, e esse presságio esse eclipse do Trump, ele acontece e ativa exatamente essa oposição Júpiter-Saturno
da Venezuela. Então nós temos aqui esta imagem, o Trump a apresentar-se como alguém que vem apagar a luz, vem apagar o sistema, um, e dar um novo sistema. Mesmo que isso não tenha sido realmente o que aconteceu, foi essa a afirmação que ele fez. E é interessante que a Lua, que é o planeta que apaga neste eclipse, ela está com Saturno, que é o representante dessa forma de entendimento mais socialista, como nós vimos. Uma outra coisa bem interessante é que o Trump tem no seu mapa este famoso Marte em Leão, conjunto ao ascendente e conjunto a Régulos, não é uma estrela da realeza, e é um dos aspectos mais importantes do Trump, é inclusivamente um dos aspectos que levou muitos astrólogos a acreditar que ele seria belicista, mesmo quando ele fez uma campanha contra a guerra. Ele tem esse Marte no ascendente, ele é uma pessoa que tem essa sede da guerra, mas nós vemos que está aqui conjunto ao meio do céu da Venezuela e, portanto, à liderança da Venezuela. Então, nós vemos aqui um eco, este Marte perto do meio do céu da Venezuela é um eco do Marte no ingresso conjunto ao meio do céu da Venezuela. Nós temos aqui esta marca deste desejo do Trump intervir militarmente no país. Mas também é bastante interessante olhar para o mapa do Trump por si só e sem mais nada. E eu acho que há alguns elementos a falar aqui. Para quem não o conhece ainda, o Trump é gêmeos, com ascendente em Leão. Ele tem esse desejo um pouco bélico de que nós falámos, esse Marte em Leão no ascendente. E ele tem essa questão de realmente usar as palavras a seu favor de uma maneira que é muito eficaz, na verdade. E ele sempre teve esse poder, inclusivamente, de utilizar a sua estranheza a seu favor. Isso é algo que eu e alguns astrólogos associamos à conjunção, apesar de larga, de Urano com o Sol. Ele se beneficia de parecer meio estranho. Ele tem o Sol na casa 10, e, portanto, é uma pessoa que realmente tem essa capacidade de ascensão social. E ele é uma pessoa que tem várias estrelas fixas importantes, não é? Então ele tem, por exemplo, um, nós falámos disso no ascendente, ele tem Régulos, que é o coração do escorpião, desculpem, o coração do leão, que é uma estrela muito, muito, muito associada à realeza. Portanto, ele tem essa dimensão poderosa de obtenção de poder, de desejos de poder associado ao mapa. E ele tem no meio do céu Algol, que é uma estrela que é muito inauspiciosa, não é? Uma estrela de violência, de perda de cabeça, é uma estrela que é realmente associada a alguma doideira, assim. Então tem essas presenças aqui, mas eu acho que o mais importante de olhar para o mapa do Trump é entender realmente o que aconteceu, porque nós continuamos com esta dúvida de o que é que aconteceu. E eu acho que o mapa dele nos dá uma teoria muito sensata daquilo que realmente foi o caso da Venezuela e está a ser, que é o Trump é um mestre do bluff. Ele joga com o bluff. Ele tem um vídeo em que ele diz que assustou a China e a Rússia, dizendo que lançaria bombas nucleares ah, nas suas capitais, e ele diz: não é preciso que eles acreditem em mim, só é preciso que eles acreditem 10 ou 5% em mim, e aí eles param. E, portanto, o Trump é um mestre do bluff. E realmente ele tentou fazer uma jogada muito interessante. E a jogada que ele tentou fazer foi, sequestrando o presidente Maduro, fazer uma espécie de ameaça à Venezuela. É claro que ele cercou a Venezuela também de navios armados que não permitem que saia petróleo, apesar de já ter havido algumas campanhas dos BRICS para quebrar essa barricada. Mas, na verdade, o que ele tentou, parece, foi colocar medo, fazer medo na Venezuela para que a Venezuela obedecesse às suas reivindicações sem ser necessário começar uma guerra, fazendo apenas o sequestro. E isto torna-se bastante explícito quando nós entendemos o papel que a tentativa de negociação do governo do Maduro com o Trump na segunda metade do ano passado teve. Porque o Trump é um presidente que tem uma característica extremamente predatória.
não é? E isso é uma coisa que é clara também por muitas das denúncias que chegam até nós através dos fecheiros de Epstein, e nós sabemos muitas coisas aberrantes e atrozes que o Trump fez, e o Trump é uma pessoa que tem uma estrutura extremamente predatória e, como tal, é alguém que se alimenta da fraqueza alheia. Um exemplo muito claro é a questão do tarifaço no Brasil versus as ameaças que ele fez à Europa. A Europa, por exemplo, cedeu amplamente às ameaças que o Trump fez quando pediu que fossem aumentadas, que fosse aumentado o investimento na NATO, mas o Brasil não cedeu ao Trump a nenhum nível, nem quando ele aplicou a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, quando ele tentou interferir no processo interno da Justiça do Supremo Tribunal Federal no Brasil. E aquilo que aconteceu foi que o Trump, realmente e por todos os efeitos, retirou o tarifado e elogiou o Lula como líder. Uma coisa parecida aconteceu recentemente. O presidente da Colômbia, depois dos ataques à Venezuela, começou a fazer discursos extremamente agressivos contra o Trump. E recentemente o Trump teve um encontro com o presidente da Venezuela e já saiu de lá a elogiá-lo. O Trump é mais ou menos simples desse ponto de vista. Ele é um homem que respeita a força e é um homem que tem nojo da fraqueza e que vê sempre a fraqueza como uma oportunidade de ataque. E isso é muito claro nesse Marte em Leão, no ascendente, extremamente predatório. Aquilo que ele fez quando o regime do Maduro se aproximou dele e o abordou para tentar negociar uma transição foi identificar fraqueza. E como tal, ele pensou: eu posso usar este país de exemplo numa tentativa de reforçar e reinvigorar a doutrina Monroe, que é basicamente a ideia de que os Estados Unidos deveriam ter poder decisório sobre todo o hemisfério ocidental, através de formas neocolonialistas. Então, o que é que ele fez? Quando ele entendeu que o governo da Venezuela estava disposto a ceder em várias coisas, provavelmente para conseguir acalmar as sanções que são feitas contra ele e para conseguir fazer algum dinheiro através da exportação de petróleo para os Estados Unidos, o Trump recusou o acordo e decidiu ir duplamente contra a Venezuela. Ou seja, ele raptou o líder, conseguiu o aplauso da comunidade internacional, inclusivamente da comunidade diaspórica da Venezuela, numa operação que pode ter sido muito interessante, mas que é sem dúvida muito menos difícil do que um processo de guerra completa contra a Venezuela. E não precisou de causar uma mudança real no governo da Venezuela, por exemplo, apoiando Maria Corina Machado, porque ele já sabia que a Venezuela estava pronta de qualquer maneira a relaxar as suas políticas, porque isso já lhe tinha sido oferecido. Só que agora, em vez de ele precisar de dar uma amnistia ao Maduro, ele pode usar o Maduro como exemplo. E aquilo que acontece é, ao ver isto e ao pensar que o Trump corajosamente fez uma intervenção numa Venezuela que lhe era contrária, os Estados latino-americanos ficam com medo. E o Trump consegue realmente, na sua posição predatória e na sua jogada de fumaça, colocar medo a todos os países latino-americanos, ou pelo menos tentar. Só que eu acho que aquilo que ele não planeou é que ele realmente não conseguiu. O México radicalizou o discurso contra o Trump, a Colômbia radicalizou o discurso contra o Trump, a Venezuela radicalizou em muitos aspectos o seu apoio ao Maduro e o discurso contra o Trump. Não a própria presidenta Delcy Rodrigues, mas as manifestações organizadas pelo seu partido todos os dias desde o ataque. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que, na verdade, a operação parece até agora ter sido um falhanço. Porque não só a América Latina não ficou com medo, antes pelo contrário, isto foi uma das coisas que isto e as ameaças à Groenlândia que provavelmente permitiram a ratificação mais rápida do acordo económico entre a União Europeia e a Mercosul, o que realmente quer dizer que a área de influência dos Estados Unidos na América Latina vai ser enfraquecida. Portanto, na verdade, aquilo que aconteceu foi que o Trump acabou
por gerar solidariedade entre vários países latinos, torná-los mais corajosos contra a possibilidade de intervenção, colocar o povo venezuelano de um lado de um governo que é pelo menos ambíguo que eles apoiassem anteriormente, e nem sequer conseguir uma proposta tentadora o suficiente para trazer as empresas petrolíferas americanas para a Venezuela. Mas isto não é de admirar, porque em parte aquilo que o Trump faz é parecer mais competente do que ele é. Isso é uma característica geminiana, eu posso dizer por mim próprio também. Esta característica inflacionária do Júpiter trígono ao Gêmeos, ao Sol em Gêmeos, é uma característica que o Trump tem. Por isso é que quando ele raptou o Nicolás Maduro, ninguém conseguia aceitar que não era realmente um processo transitório que estava a acontecer na Venezuela. Primeiro era porque o Trump ainda ia fazer o seu próprio movimento, depois era porque ele tinha comprado a Delcy Rodrigues. Várias narrativas foram aparecendo, todas elas claramente descoladas da realidade que nós conseguimos ver desenrolar-se todos os dias na concretude geopolítica da Venezuela. Então é preciso ter atenção que é mais claro às vezes pensar no Trump como um presidente com uma capacidade muito grande de construir narrativas, mas relativamente incompetente. Foi precisamente isto que aconteceu quando se libertaram as versões censuradas dos fecheiros de Epstein, mas na verdade a censura era apenas um highlighter preto e várias pessoas online conseguiram aceder ao que estava por baixo. Este é também o nível de incompetência desta presidência dos Estados Unidos. Então, há de facto qualquer coisa muito bizarra que aconteceu aqui, uma operação extremamente bem sucedida de sequestro de um presidente de um país soberano, mas os resultados a longo prazo dessa operação ainda não são claros. A Venezuela parece estar a mostrar-se disposta a negociar, o que é absolutamente óbvio, considerando que é um país muito mais fraco e muito mais pequeno do que os Estados Unidos, mas várias formas de radicalização apontam para uma organização da América Latina em geral, tirando os Estados que já são alinhados com os Estados Unidos, para se afastar da influência americana. Então, em geral, pode ter sido que isto seja um dos grandes erros geopolíticos do Trump. E um dos problemas realmente da arrogância da Estrela Regos é a forma como ele se está a dividir entre problemas diferentes. Ele não consegue escolher um projeto, não é? Então ele, ao mesmo tempo, ameaça a União Europeia, porque quer ficar com a Groenlândia, ele ameaça o Irão, dizendo que vai apoiar as várias manifestações que têm acontecido contra o regime iraniano, e ele está a tentar tomar controle da Venezuela. E isto, sem dúvida, são três projetos para os quais o Trump não tem capacidade, os Estados Unidos não têm capacidade, a menos que as pessoas simplesmente, por medo, entreguem as coisas de bandeja. Mas eu acho que uma coisa que começa a ficar clara, pelo menos na América Latina, por via da Colômbia, por via do México e por via da própria Venezuela, é que ninguém está disposto a entregar as coisas de bandeja, porque as pessoas estão a começar a perceber que esta estratégia geminiana-leonina é uma estratégia de bluff e, portanto, não é uma estratégia que tenha capacidade de sustentar as ameaças que faz. Nós vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ainda há bastante possibilidade de um escalonar da violência na Venezuela. O Maduro tem trânsitos complicados para maio e eu acho que realmente o Trump pode encontrar-se cara a cara com uma frustração muito grande perante aquilo que parece ter sido uma operação relativamente falhada na Venezuela, mas eu não acho que seja necessariamente verdade que vai escalar dessa maneira. Nós temos neste momento, parece uma coisa que pode ir para qualquer um dos lados. Temos uma problemática, temos uma situação geopolítica que pode descambar para qualquer um dos lados, e vai realmente depender de como é que o alinhamento das várias fações americanas vai enfrentar ou não o Trump nessas decisões. Existem alguns relatórios, por exemplo, do Exército a tentar dissuadir o Trump do seu projeto de invasão da Groenlândia e, portanto, não é sequer claro que o regime americano esteja, neste momento, com uma coesão interna brutal
Existem grandes protestos, na verdade, existem muito mais protestos anti-Trump do que protestos anti-Maduro neste momento, e, portanto, existe um risco significativo do Trump perder o controle e não conseguir batalhar todas as frentes que ele está a tentar abrir, simplesmente porque existe um momento em que o blefe geminiano ah, e leonino se esgota. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É um tema bastante complexo e é um tema que exigiu muita investigação para tentar compreender aquilo que está a acontecer. Espero que seja um vídeo que estimula tanto ao interesse pela astrologia como forma de análise política, mas também pela própria situação que se está a desenrolar. É muito fácil cair em narrativas simplistas, é muito fácil neste momento dizer os venezuelanos querem isto ou os americanos querem aquilo, e é importante tentar entender as várias nuances aqui. É especialmente importante tentar entender que existe esta diferença tão cerrada entre aquilo que é o desejo dos venezuelanos que vivem na Venezuela e os venezuelanos que vivem em diáspora. Isto não quer dizer que um está certo e o outro está errado, mas quer dizer que é realmente uma das coisas que precisa de ser considerada. Até porque, como nós vivemos numa época de profunda polarização política, nós precisamos de nos lembrar que a voz dos venezuelanos é como a voz dos portugueses, como a voz dos brasileiros, como a voz dos americanos. É uma voz dividida. E nós não podemos simplesmente tirar uma opinião ou pegar numa opinião e seguir com ela. No entanto, aquilo que nós podemos ter certeza é que a vasta maioria dos venezuelanos que vivem na Venezuela são contra esta intervenção. Estamos a falar de mais de 90% das pessoas inquiridas e, portanto, estamos a falar de números que são genuinamente esmagadores. Aquilo que nós queremos e desejamos é que todas as pessoas possam viver com a sua soberania, em paz, e que possam realmente viver em liberdade. Mas a solução para a falta de liberdade de países não foi, nunca será, bombardear civis e bombardear cidades. Então, dito isto, eu espero que este vídeo tenha esclarecido algumas das situações mais nuanceadas da própria geopolítica venezuelana, que é um tema que me interessa, eu sempre gostei muito de geopolítica, mas também que tenha mostrado como a astrologia é uma forma de nós produzirmos discurso, que não é simplesmente um discurso passivo, mas uma tentativa ativa de participar das situações e dos momentos que todos nós vivemos e que nos causam ansiedade por razões muito diversas. Espero que tenham gostado, espero que gostem da astrologia. Se gostam destas temáticas, por favor, subscrevam ao canal para terem sempre acesso a novos vídeos e não perderem nada. E se gostam do meu trabalho, vão ao meu site www.duranqui.org. Lá vocês podem ver os meus cursos, podem ver os grupos de discussão que eu organizo para pessoas que já sabem um pouquinho da astrologia e podem também aceder a vários dos meus textos e várias das coisas que me geram interesse na astrologia, na espiritualidade e temas afins. Tchau, tchau, até à próxima.